Amém? Hoje, gostaria que colocasse lá em cima também no GC, estamos a ouvir lá. O tema da nossa pregação hoje será a segurança dos que confiam em Deus. Esse será o nosso tema. A segurança daqueles que confiam em Deus. A segurança daqueles que confiam em Deus. Coloque esse tema no GC. Nós estamos neste um ano de muitas orações. É um ano de orações. É um ano de intercessões. É um ano que nós estamos a orar. Vamos orar muito. Temos que continuar a orar. Mas a oração, porque infelizmente há pessoas que oram muito, mas também andam muito no pecado. Oram muito, mas também andam muito no pecado. E até parece que Deus não ouve, não está vendo. E a pessoa não sabe que é por causa do pecado. Por isso que nós vamos ouvir esses dias, este mês todo estamos a ouvir, desde que começamos a falar do rei Ezequias, falamos do ataque que ele teve, de Senaqueribe, do trabalho espiritual esplêndido, maravilhoso, que Ezequias realizou em Judá, em Jerusalém. Ezequias trouxe uma santificação, porque uma vida de oração deve ser acompanhada de oração. Diga comigo, uma vida de oração deve ser acompanhada de santificação. Amém? Não adianta orar muito se a pessoa não se santifica. Uma vida de oração deve ser acompanhada de santificação. Santificação significa estar separado para Deus. Significa andar em santidade. Uma pessoa que anda em santificação é aquela pessoa que não anda em pecado, obviamente, mas é aquela pessoa que procura andar na verdade bíblica, procura andar nos caminhos de Deus. E quando você ora estando em santificação, você pode fazer a oração que Ezequias fez. Ezequias, como andava em santificação, ele orou e disse: ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quando cheguei ao trono aqui em Judá, em Jerusalém, eu fiz todas as obras perfeitas. Eu restaurei o templo, levantei novamente levitas, sacerdotes, levei o povo a buscar-te, ó Deus. Eu levei as pessoas a celebrarem a Páscoa. Por isso, Deus, eu não admito esta doença mortal na minha vida. E quando Ezequias orou e Ezequias disse que andava nos caminhos de Deus, Deus olhou para Ezequias e Deus confirmou efetivamente que Ezequias andava em santificação. Por isso Deus o atendeu. Então, quando nós andamos em santificação, nós podemos fazer uma oração de revolta, uma oração de cobrança a Deus. E Deus, que é justo, Ele faz justiça. Entenderam o que eu disse? Deus, que é justo, Ele faz justiça. Mas para isso, você tem que andar em santificação. Viver uma vida de oração em santificação. Oração em santificação. Então vamos ouvir aqui muitas mensagens dessas. Porque infelizmente, depois vou explicar mais à frente. Nesta cidade, neste país, no mundo no geral, é difícil hoje em dia você ouvir mensagens de santificação. Nós ouvimos de tudo. Você ouve de tudo. Mensagens sobre cura, sobre a fé, sobre a prosperidade, sobre a profecia, sobre as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos, bênção não salva ninguém. Escuta isto, está a dizer. As bênçãos não salvam a ninguém. Ser abençoado materialmente não significa que a pessoa está salva. Ser curado também não significa que a pessoa está salva. A salvação se adquire quando a pessoa aceita Jesus e anda nos caminhos de Jesus.
E a Bíblia nos mostra muitas passagens que comprovam isso. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículo 4. Todo mundo acompanha a Bíblia. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse. Lê lá de novo aí. Quem não tem Bíblia, fica lá de quem tem Bíblia para acompanhar. É importante acompanhar a Bíblia, meus amados. Por isso que é importante vir à igreja com a Bíblia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Lê lá de novo aí. Olha para mim, Deus está falando consigo. Deus está dizendo: antes que você se formasse no ventre, Deus já te conhecia. Deus já nos conhecia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes que o quê? Te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha para mim. Aí estamos no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, segundo a história bíblica, é um dos profetas mais corajosos, um dos mais corajosos profetas maiores que apareceram na história da humanidade, que apareceram na Bíblia. Jeremias começou a profetizar no reinado do rei Osias. Mas Jeremias, ele nasceu no reinado do rei Manassés. Manassés foi filho do rei Ezequias. Nós falamos muito do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando morreu de idade, o filho dele, Manassés, subiu no trono, subiu no poder. Manassés começou a reinar. E a Bíblia diz que o filho de Ezequias fez coisas imperfeitas. Manassés não foi perfeito. Manassés desagradou a Deus. Veja, o pai dele, Ezequias, quando chegou no trono, restaurou Jerusalém, restaurou o templo, levantou levitas, levantou profetas, purificou a igreja, o povo voltou a buscar a Deus, o povo sacrificava, o povo celebrava a Páscoa. O rei Ezequias reinou segundo a palavra de Deus. Mas quando ele morre e sobe o filho dele no poder, o filho dele estragou aquilo que o pai havia feito, porque o filho dele se desviou, voltou a trazer imagem de escultura, voltou a trazer idolatria, voltou a trazer esfriamento espiritual em Judá e em Jerusalém. Manassés reinou. Depois que ele reinou, ele morre. Subiu um outro rei que também que foi o filho dele, chamado Amon. Amon reinou, também não fez coisas perfeitas. Depois de Amon subiu o rei Josias. Então no 13º, 4º ano, ou seja, quando o rei Josias começa a reinar em Judá e em Jerusalém, no primeiro ano, 14 anos depois, Jeremias surge como profeta. Jeremias nasceu na época de Manassés e surge, o ministério dele profético emerge, surge, aparece na época do rei Josias, depois de 14 anos. Jeremias era filho de sacerdotes, os pais deles eram sacerdotes, e Jeremias foi chamado miúdo ainda era criança. Para vocês entenderem que Deus não olha para a idade. Se você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus, quando chamou a Noé, Noé tinha 500 anos. Quantos anos? Deus, quando chamou a Noé, Noé tinha 500 anos. Mas quando Deus chama Abraão, Abraão tinha mais de 50 anos. Quando Deus chama a Isaac, Isaac era jovem. Quando Deus chama a Jacó, Jacó era um senhor maduro. Mas quando Deus chama a José, José era jovem. Quando Deus escolhe a Moisés, meus amados, Moisés foi escolhido ainda criança, ainda bebê. Deus já tinha plano com Moisés. E isso só se manifestou mais tarde, com cerca de 40 anos. Com cerca de 40 anos é quando Deus começa a falar com Moisés, começa a dizer a Moisés o que ele tinha que fazer. Josué foi chamado quando era jovem.
Sansão foi chamado quando era jovem. Samuel foi chamado quando era jovem. Ana foi chamada ainda quando era uma mulher madura. Depois a história vai, Elias foi chamado jovem, Eliseu foi chamado, era jovem, meio maduro. Daniel foi chamado quando era jovem, Davi foi chamado quando era adolescente ainda. Davi era adolescente quando Deus chama Davi. Mas Saul, quando foi chamado, já era uma pessoa madura, um jovem mais ou menos maduro. E a história vai, e nós quando vemos Ezequias, que falamos dele, Ezequias quando foi chamado, era muitíssimo jovem, era muito jovem, meus amados. Jeremias, quando é chamado por Deus, era adolescente. E a Bíblia, se você for a ler Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias, quando é chamado, até ele diz: mas Deus, eu sou criança, eu nem sei falar, como é que eu vou pregar para as pessoas? Como é que eu vou profetizar? E Deus disse: Jeremias, não te preocupas com a tua idade, o que vais falar, porque se eu te chamei, eu vou te usar. O que eu quis mostrar aqui é que Deus, para usar alguém, Deus não olha para a idade. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um adolescente, Deus pode usar um jovem, Deus pode usar alguém maduro de idade, Deus pode usar alguém já idoso. Deus não olha para a idade, mas sim Deus está à procura de um coração disponível, de um coração pronto. Se você estiver pronto para servir a Deus, então Deus vai te escolher, Deus vai te separar da tua casa, Deus, Ele vai te chamar. E nesse chamado de Jeremias, Deus, veja só, Deus diz: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, eu já tinha te escolhido. Imagina lá isso, o que Deus está a dizer aqui. Entenda lá o alcance do que está escrito aqui. Versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, olha para mim, Deus diz: antes que eu te formasse no ventre. Ora, nós todos sabemos que as crianças, os bebês, nós todos nos formamos no ventre da nossa mãe. Mas a Bíblia diz: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te visto. E antes de você nascer, eu já tinha te escolhido como profeta. E há pessoas aqui nesta manhã que mesmo antes de nasceres, Deus já havia te chamado, Deus já havia te escolhido, Deus já havia te separado. E o diabo, se apercebendo da tua missão, faz tudo por tudo para desviar, para atrapalhar, para que você não cumpra o desígnio de Deus. Mas através de nós, Deus nos usa para dizer que: ei, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Antes que você saísse da mãe, Ele te escolheu para você o servir. Para você o servir. Então, Deus te conhece. Diga: Deus me conhece. Há muitas pessoas aí: Deus a mim não me conhece, acho que Deus não me vê, acho que mesmo quando eu oro, eu acho que Deus não atende minhas orações, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus, não me quer, eu acho que Deus tem algumas pessoas escolhidas, eleitas. Quem te falou essa mentira? Deus te conhece. Antes de você nascer, Ele te conhecia, Ele te escolheu e Ele quer te usar. Ele quer fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas para isso é só você se colocar à disposição, dizer: eis-me aqui. E você ouvir aquilo que nós pregamos, ouvir aquilo que nós ensinamos. Só isso. Como eu ouvi um dia, estou aqui a pregar. Se você ouvir hoje, Deus, Ele vai entrar no teu coração, na tua mente, no teu intelecto, no teu subconsciente, e Deus vai fazer o trabalho dele, a obra dele. Então, Jeremias é chamado em Judá e em Jerusalém. Começa a profetizar 14 anos depois do rei Josias ter começado a reinar. Mas Jeremias encontra situações tristes que nós vamos ver agora. Estamos em Jeremias capítulo 1, né? Vamos lá ler. Jeremias capítulo 1.
capítulo 1, versículo 5. Acompanhe a Bíblia, pelo amor de Deus. Olha, a Bíblia é importante. A Bíblia é a nossa bússola, pelo amor de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: assim diz o Senhor. Assim diz o quê? Assim diz o quê? Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Estão a ver? Veja a pergunta que Deus coloca hoje. Colocou naquele tempo para o povo de Judá, porque haviam deixado a Deus, não iam para a igreja, não buscavam a Deus, andavam no pecado. E Deus pergunta: mas o que eu vos fiz afinal? Deus diz: mas o que eu vos fiz? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Jeremias capítulo 2, versículo 5. É isso aí. Ele pergunta assim: mas afinal o que eu vos fiz? Deus pergunta: Madalena, Ana, João, Antônio, Estevão, Cristóvão, Sara, João, Betuel, Musa, o que eu te fiz? Mas o que eu te fiz afinal? Para você viver como você vive e não viver como eu quero. Deus pergunta: mas o que eu vos fiz? O que eu fiz afinal? Para vocês não virem à igreja, para vocês não me servirem, para vocês não orarem, para vocês não me buscarem. Veja só essa pergunta, a indignação de Deus. Deus estava muito triste, amados. Estava triste com Jerusalém. Versículo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Lá em cima estão a gravar, graças a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação? Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo quê? Jeremias capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Veja a indignação de Deus. Versículo 19. Versículo 19. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Diz o seguinte: a tua malícia. Amados, leiam isso aqui. Vamos ler todos aqui. Versículo 19. 2, 19. Diz o que? A tua malícia te castigará. A tua o quê? Veja o que Deus está dizendo. Deus não está dizendo: eu vou te castigar. Deus diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Lê lá de novo aí, versículo 19, 2:19. 1, 2, 3. Diz o que? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor. Quão amargo é deixar a Deus, a Jesus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos... Vejam só, amados, Deus não diz: eu vou te castigar, diz: a tua malícia. Quer dizer que há pessoas que sofrem não porque Deus está a castigar,
Porque há pessoas que dizem por aí: Deus está-me a castigar, Deus está-me a castigar, Deus está-me a castigar, Deus está-me a castigar, Deus está-me a castigar. E Deus está a mostrar hoje que nem sempre é Ele que castiga, mas a malícia da pessoa, o pecado da pessoa, a vida da pessoa é que lhe castiga. A vida da pessoa é que lhe castiga. Meu irmão, se o homem se fizer de tal homem, andar aí a trocar de mulheres, torta e direita, vai nos prostíbulos, vai passar lá onde, troca de mulheres, troca, e depois um dia contrai uma enfermidade, vai dizer: Deus está-me a castigar. Plantou e colheu, planta-se para colher. Como se você andar em santidade, você vai colher frutos que advêm da santidade, que é a salvação, que é a bênção, é a proteção de Deus. Então, nem sempre Deus castiga. Deus castiga sim, mas nem sempre. Muitas vezes os atos, as atitudes da pessoa é que lhe castigam. É por isso que está a dizer aqui, é por isso que Deus está a dizer aqui, que versículo que? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mão e quão amargo é deixar ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Versículo 21, Jeremias capítulo 5, versículo 21. Jeremias capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha. Sabe o que Deus está a dizer aí? Versículo 21. Deus está a dizer: eu mesmo te plantei como vide excelente. Deus está a dizer: eu te fiz para ser uma boa mulher, um bom homem, um bom filho, uma boa pessoa, um bom cidadão. Deus está a dizer: eu te fiz para ser uma boa mulher, um bom homem, um bom cidadão, uma boa pessoa. Como é que você mudou, se tornou nisso aí? Como é que se tornou nisso aí? Capítulo 32, vamos lá ler. Jeremias 2, 32. Jeremias capítulo 2, versículo 32. Diz o seguinte: porventura, veja só, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esquece de mim por inumeráveis dias. 34. Até nas orlas das tuas. 34. Estão a ver o versículo 34? O versículo 34, olhem para mim. Há pessoas que perguntam assim às vezes: onde que está escrito que aborto é pecado? Abraão Mersa, ajuda a irmã, vocês conseguiram acompanhar a Bíblia. Pega a Bíblia. Isso mesmo. Versículo 34. Jeremias 2:34. Porque a pessoa diz assim: mas onde que está escrito que aborto é pecado? E em Jeremias 34 encontramos aqui uma indignação de Deus, quando diz: até nas orlas das tuas vestes se achou sangue. Até nas orlas das tuas vestes se achou sangue da alma dos inocentes. Estão a compreender, né? Até na orla das suas vestes se achou o sangue dos inocentes. Um bebê que é morto antes de nascer, coitado, faz aborto, está a matar uma alma inocente. Então é uma indignação de Deus. É por isso que uma boa cristã, um bom cristão sabe que não deve fazer aborto, não deve abortar. Mas pastor, gravidez indesejada, então devia ter evitado para não ter gravidez desejada, não acha?
Você aprende a palavra, aprende a Bíblia, né? Então evita gravidez indesejada. Se é bom crente, é bom cristão, engravidou, não cometa outro. Quer dizer, você já tem gravidez indesejada, fora do tempo, sexo sem casar, pecado, primeiro pecado. E comete o segundo pecado quando faz aborto, mata uma alma inocente. Por isso que nós cristãos devemos fazer isso. Temos que educar nossos filhos a serem bons filhos, bons cavalheiros, boas senhoras, boas meninas, para não fazerem essas coisas, porque isso desagradou a Deus. Desagradou a Deus. Por isso que Deus usou Jeremias para falar essas coisas todas em Jerusalém. Depois, continuando, Jeremias capítulo 4 diz o seguinte, capítulo 4: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Lê lá de novo, vamos lá ler tudo aí, versículo, em voz alta, 1, 2, 3. As tuas abominações, abominação é pecado, de diante de mim não andarás mais vagueando. As pessoas quando estão em pecado andam vagueando, mas Deus diz que se você tirar o pecado da sua vida, deixar aquilo que é pecado e andar na palavra de Jesus, você não vai vaguear mais, anda de qualquer maneira. Versículo 8 diz o quê? Cingi-vos de panos de... Jeremias 4, versículo 8 diz o quê? Cingi-vos de panos de... lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Lê lá de novo aí, versículo 8, 1, 2, 3. Amém? É por isso que na sexta-feira, olha para mim, é por isso que na sexta-feira agora, dia 2, vamos ter vigília vestidos de pano de saco, na Matola, em Samburu, todos são convidados. Vigília de intercessão, estão todos lá. Vamos vestir pano e saco, das 23 até as 5 da manhã. Eu acho que muitos nunca fizeram isso. Orar sem parar, das 23 às 5 da manhã, vestido de pano de saco. Antigamente, Deus, quando mandasse pessoas para se humilharem diante dele, Deus mandava pessoas vestirem pano de saco. Pano de saco simboliza humilhação. E a humilhação comove a Deus, desperta a Deus. Sexta-feira, vigília, vamos estar vestidos de pano de saco, ou saco de pano, ou pano de saco. E Deus mandou aqui o povo de Judá vestir pano de saco. Vamos lá ver capítulo 5 agora. Capítulo 5, versículo 1. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Vamos lá ler. Diz o quê? Diz o quê? Dai voltas às ruas de quem? Jerusalém. E vede agora, e informai-vos, e buscai nelas, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratica a injustiça, ou busque a verdade, eu te perdoarei. Lê lá de novo aí, 1, 2, 3, lê lá de novo, diz o quê? Amém? Isso, irmãos, aconteceu naquele tempo em Jerusalém. Deus diz: povo, vocês, povo de Judá, de Jerusalém, andem nas ruas, andem nas praças, vejam se vão encontrar só uma alma, uma única pessoa que seja justa, que seja santo, que seja fiel. Se vocês encontrarem um único homem só, que seja santo, justo, fiel, eu vou lhe perdoar.
Mas Deus, se disse isso, é porque Deus sabia que em Judá e Jerusalém não havia uma única pessoa só que fosse santa. E essa mensagem, ela é transportada para hoje, para os dias atuais. Deus diz para você, diz para nós: olha para a nossa cidade, Maputo, olha para Moçambique, veja se você vai encontrar uma única igreja que prega a verdade. Olha para Maputo, olha para Moçambique, se você vai encontrar um santo, um único homem só que faça justiça, porque se você encontrar, essa pessoa será perdoada. De tanto que as pessoas andam no pecado, está difícil encontrar os santos. De tanto que o mundo está perdido, está pervertido, os valores estão pervertidos, estão desviados, está difícil encontrar mulheres santas, homens santos. De tanto que as igrejas estão preocupadas com outras coisas, mas não com a salvação, não com a verdade. As igrejas estão preocupadas com muitas outras coisas, mas não com a salvação, não com o evangelho. Está difícil encontrar uma única só que prega a verdade. E Deus diz: se encontrares uma única igreja só que prega a verdade, essa igreja será salva, será perdoada. É que Deus sabe que está difícil, irmãos. O negócio está difícil, a situação está difícil. Por isso que às vezes nós temos muitas igrejas hoje cheias de pessoas, igrejas grandes, mas lá dentro, para encontrar pessoas santas, está difícil. Está difícil encontrar pessoas santas. Está difícil encontrar homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus. Está difícil, meus irmãos. Se houver um único só, Deus há de perdoar. Por isso que nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar a verdade como está escrito na palavra de Deus. E você tem que se esforçar para ser santo. Você tem que se esforçar para ser santa. Você tem que se esforçar para andar na palavra de Deus. Você tem que se esforçar para ser obediente. Amém? Graças a Deus. Continuando, vamos 17 agora. Capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Jeremias, capítulo 17, versículo 1. Jeremias, capítulo 17, versículo 1. Jeremias capítulo 17, versículo 1, vamos ler, fique atento, a palavra de Deus, todo mundo. Diz o seguinte: o pecado de Judá, o pecado de quê? Está escrito com um ponteiro de ferro. Veja só, diz que a Bíblia, o pecado de quê? De Judá está escrito com um ponteiro de quê? O que significa isso? O que nos leva a entender? Está escrito com ponteiro de ferro. Com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, com ponta de quê? Gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Então vamos ver a situação de Judá, que era terrível demais. Depois, 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sob os altos outeiros. Versículo 3, veja o que diz 3, presta atenção ao versículo 3 de novo. Ó minha montanha, diz o que? Ó minha, no campo, a tua riqueza, a tua o que? E todos os teus tesouros darei por presa. Diz o que? Vamos ler de novo, versículo 3. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Veja o que diz Deus: a tua riqueza e os teus tesouros darei por presa. O que é presa, meus irmãos? O que é presa? O que é uma presa? O que é uma presa? O que é uma presa? Presa é algo que não nos pertencia, mas que nós fomos à caça, fomos conquistar, fomos caçar. Uma presa. Não é isso? Presa é isso. É algo que não nos pertencia. Lutamos para ter, caçamos. E a Bíblia está a dizer o seguinte: veja o que Deus está a dizer. Deus está a dizer que os teus tesouros, a tua riqueza,
darei aos outros por presa. Ou seja, aquilo que é teu, aquilo que é nosso, os outros que nem os conhecemos vão lutar, vão caçar, vão levar, e vai ser deles. Se é deles, vai deixar de ser nosso por causa de pecado. O que Deus está a dizer aí é que há pessoas que perdem bênçãos, que perdem riquezas, que perdem tesouros, perdem casamentos, perdem carro, perdem família, perdem negócios, perdem oportunidades, perdem viagem, perdem dinheiro, perdem coisa, perdem saúde por causa do pecado. Entenderam, meus amados? Por causa do pecado perdem. As bênçãos que eram tuas se tornam presas de alguém por causa do pecado. Então é para nós entendermos, amada igreja e todos que acompanham, o perigo do pecado. O perigo do pecado. O perigo de quê? O perigo do pecado. Porque Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O pecado gera morte, o pecado mata, mas a santificação salva. Vamos continuar, versículo 4. Crianças, sentem. Versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua... Veja o que diz em versículo 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos. Veja só, amados, da terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, versículo 5, diz o que é o Senhor: maldito o homem que confia o quê? E faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia o quê? No homem. Aqui há duas interpretações, dois entendimentos. Maldito o homem que confia no homem. Maldita a pessoa que confia noutra pessoa. Primeiro entendimento. Segundo entendimento, maldita a pessoa que confia nela. Porque há pessoas que não confiam em Deus, confiam mais nas amigas, confia mais no amigo, confia mais no amante, confia mais no companheiro, confia mais nos colegas, confia mais nas pessoas, confia mais nos vizinhos, confia mais nos familiares, que até te decepcionam, já te decepcionaram. As pessoas te prometeram coisas, não cumpriram. Você depositou tua vida nas mãos de alguém, confiou em alguém e a pessoa te decepcionou. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, maldita a pessoa que confia noutras pessoas. Porque enquanto você confiar mais noutras pessoas, você vai ser sempre decepcionado, porque você confia mais noutras pessoas e não em Deus. Como também aqueles que confiam nelas. A pessoa que diz: não, eu confio em mim, eu estudei pela minha força, eu ganhei pela minha força, eu fiz tudo pela minha força. Confiam nelas. Malditas são essas pessoas, são malditas. Porque o homem não recebe nada se Deus não der. E veja o que diz aí, versículo 6. Porque aquele homem que confia no homem será como a tamargueira. Aí diz árvore, né? Porque será como o que? A árvore. O tamargueira é uma árvore. Será como a árvore no deserto, e não sentirá quando vê um bem. Antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada, inabitável. Vocês conhecem? Imagina uma árvore no deserto. Coitada da árvore no deserto. Assim aquele que confia em si, ou confia em outras pessoas e não em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Você, pastor, qual é a solução? A solução é confiar em Deus e acreditar nas pessoas. Depositar a vida nas mãos de Deus e acreditar nas pessoas. Veja a árvore no deserto. Coitada da árvore no deserto. Está condenada a morrer, a secar, a servir de lenha, a ser queimada, a ser arrancada. Porque no deserto não tem água, não recebe vida. Mas aí, depois a seguir, no versículo 7, diz o quê? Vamos ler. Bendito o varão que confia o quê? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa dar o quê? O fruto.
Mas aquele que confia em Deus, que deposita a vida nas mãos de Deus, será como a árvore plantada junto ao rio. E vocês sabem que uma árvore, ou plantas, ou flores plantadas junto ao rio, junto à água, as raízes vão receber sempre a água, vão receber vida. Ainda que haja seca, o rio só seca em cima, mas lá embaixo lá tem sempre a água. Então se a árvore está junto ao rio, vai receber sempre a vida. Assim são aqueles que confiam em Deus, nunca morrerão, em outras palavras. Amados, então nós, preste atenção, criança, nós vimos aqui o profeta Jeremias, que o profeta Jeremias, como eu falava, ele foi chamado por Deus ainda miúdo. Deus chamou ao profeta Jeremias ainda miúdo, ainda criança. E Jeremias perguntou: oh Senhor, mas eu sou jovem, eu sou miúdo, como é que vou pregar, como é que vou profetizar, como é que vou ensinar? E Deus disse: Jeremias, não diga que és miúdo, Jeremias, porque quando chamo alguém, eu capacito. Eu quando escolho alguém, eu capacito. Não importa a tua idade, não importa o teu nível de educação, não importa onde você vive, como é que você é. Se Deus te chamar, se Deus te escolher, Ele vai te capacitar. Você pode dizer: pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar, pastor, eu não sei orar, pastor, eu não sei como fazer as coisas. Não se preocupa, se Deus te chama, Ele vai te capacitar. Se Deus te escolhe, Ele vai te revestir. E Deus disse: Jeremias, antes que tu te formasses, eu te conhecia. Antes que saísses da madre da sua mãe, Jeremias, eu te escolhi como profeta. Para dizer que Deus nos conhece, irmão. Grava isso. Deus, onde quer que você vai, na viagem, na rua, no trabalho, na escola, no avião, no navio, no metro, embaixo da terra, em cima, Deus te conhece, Deus está contigo, Deus sabe quem você é. Há muito antes de você aparecer aqui nesta terra fisicamente, Deus havia te escolhido, Deus havia te indicado. O problema é que muitas pessoas se perdem aqui neste mundo, muitas pessoas se perdem aqui nesta terra, porque até se formos ler a história do nascimento, ou seja, da feitura do homem por parte de Deus, nós entendemos que o ser humano é feito por Deus. Deus soprou a alma, do mesmo modo que Deus soprou o espírito, soprou a alma para nós vivermos aqui na terra. Deus um dia quer levar a alma, quer levar o espírito, ou seja, Deus nos colocou aqui e Deus nos quer de volta, mas só que muita gente não volta, muitos se perdem aqui, começam a dizer que não, Deus não me conhece, Deus não sabe quem eu sou, Deus não sabe onde eu... Não, Deus te conhece sim, Deus sabe onde você vive, onde você dorme, Deus conhece as tuas lutas, Deus conhece as tuas dificuldades, Deus conhece a tua dor, Deus conhece as tuas perturbações, Deus conhece as tuas conquistas, Deus conhece as tuas fraquezas, os teus fracassos, Ele te conhece. É importante que você saiba disso, que Deus te conhece, e como Ele te conhece, valorizar, nunca perder a Deus, nunca se desviar. Então Jeremias é chamado por Deus, e Deus manda Jeremias em Judá, em Jerusalém, no 14º ano do rei Josias. Jeremias começa a profetizar em Judá. Só que, meus irmãos, a mensagem de Jeremias não era uma mensagem comum, porque mesmo naquele tempo, no tempo de Jeremias, havia aqueles que diziam profeta, que se diziam sacerdotes, que se diziam servos de Deus, mas que faziam coisas erradas. É por isso que Deus levantou Jeremias, para Jeremias trazer uma mensagem de santificação, Jeremias trazer uma mensagem de regeneração, Jeremias trazer uma mensagem de salvação, que é a mensagem que nós trazemos aqui hoje, que é a mensagem de santificação, que é a mensagem de regeneração. Regeneração quer dizer nascer de novo, que é a mensagem de salvação. Salvação porque aquele que anda nos caminhos de Deus será salvo. Se você andar nos caminhos de Deus, se você andar nos caminhos de Jesus, se nós todos andarmos no caminho de Jesus Cristo, um de nós aqui
aqui, pode morrer primeiro, mas um dia vamos nos encontrar lá com Deus Pai, porque seremos salvos. Quem vai ser salvo? Diga eu, pastor. Então Jeremias, meus irmãos, ele começou a profetizar. Quando Jeremias chega em Judá, encontra muito pecado em Judá e Jerusalém. Até eu estou vendo Judá nesse tempo. Judá parece Maputo, parece Moçambique hoje. É por isso que Jeremias, quando começa a profetizar, ele diz ao rei Josias, a todo o povo, nas ruas, nas praças, por onde andava, ele dizia: ei, povo de Judá, Deus está indignado. Deus pergunta, afinal, o que se passa? O que Deus vos fez? Ele diz: mas o que eu vos fiz, afinal de contas, para vocês se desviarem de mim? Deus diz: mas o que eu vos fiz para você não andar nos meus caminhos? E essa pergunta feita há mais de 2.500 anos atrás em Judá, Deus faz hoje essa mesma pergunta. Deus pergunta a cada um de nós nessa manhã. Deus pergunta àquela pessoa que está lá em casa. Deus diz: mas o que eu te fiz para você não orar? O que eu te fiz para não jejuares? Deus pergunta: o que eu te fiz para não vires à igreja? O que eu te fiz para não seres fiel? O que eu te fiz para não ser dizimista, ofertante? O que eu te fiz para não evangelizares? O que eu te fiz para não dar bom testemunho? Porque se Deus te chamou, se Deus te fez, é para você o servir. Então em Judá, amados, havia muito pecado, havia muita idolatria. E a Bíblia fala inclusivamente que o pecado do povo de Judá estava incrustado na natureza deles. Ou seja, a natureza deles era pecado. O que significa isso, pastor? Isto significa que eles não distinguiam o bem e o mal. Eles faziam o mal como se fosse o bem. Como assim, pastor? É como aquela pessoa que para ela ter muitas mulheres não tem problemas. Se você chama atenção e diz: ei, deixa de ter muitas mulheres, diz: qual é o problema? Eu sou homem. Onde que está escrito que eu não posso ter muitas mulheres? Se até Salomão teve cerca de 1000 mulheres. Estão compreendendo, né? Quer dizer, para ele já não há distinção entre o bem e o mal. É aquela pessoa, meus irmãos, que andam nas drogas. Há pessoas que se enfornam, que se matam nas drogas, nas drogas químicas, nas drogas de injetar, nas drogas, sei lá, drogas o quê? Nos pós, por aí, drogas que andam por aí, drogas perigosas, em toxicodependentes. Quando você chama atenção, diz: meu irmão, saia dessa vida. A pessoa diz: qual é o problema? Eu gosto dessa sensação, eu gosto de drogas, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu sinto-me bem quando fumo heroína, quando fumo suruma, eu sinto-me bem quando eu me injeto. Está vendo, né? O pecado do povo de Judá estava incrustado na natureza deles. E nós encontramos a mesma coisa em Moçambique hoje, em Maputo hoje, amado. Não é por acaso que você encontra homens que se fazem de mulheres. E quando você diz: mas irmão, você é homem, pá, você nasceu homem, você tem barba, você tem sexo masculino, diz: não, mas eu não me sinto bem assim, eu sinto bem sendo mulher. Você encontra mulheres que se fazem de homens, e quando você tenta falar com eles, quer dizer, eles até pensam que nós estamos errados, porque nós estamos a criticar. O pecado está incrustado nas pessoas. É assim que está a nossa cidade, é assim que está o nosso país. Você encontra homens, pais que dormem com filhas, pais que se prostituem com filhas, meus irmãos. Todo dia mostram aí na televisão, a gente vê na televisão homens adultos que violam crianças, homens que violam bebês, homens que dormem com filhas. Veja só como o diabo é sujo, até onde pode chegar o pecado do ser humano. Como também hoje em dia vimos pessoas que comem carne humana. Veja só que abominação, que aberração. Pessoas que comem carne humana, pessoas que cortam órgãos do ser humano para vender, dizem que querem ficar ricos. Veja só a abominação, amado. Veja só tamanho pecado, tamanha maldade. Mas são pessoas que
Se nós falamos com elas, elas acham que estão certas e nós estamos errados. O pecado está na natureza. A mesma coisa acontecia em Judá. Quantos pais gastam dinheiro nas bebidas, não conseguem satisfazer os filhos, as famílias, não conseguem comprar o uniforme das crianças, não pagam boa escola para os filhos, mas tem dinheiro para passear, tem dinheiro para sair com amigas, tem dinheiro para beber, tem dinheiro para dançar, tem dinheiro para beber. Os filhos sofrem em casa. Veja só a maldade do ser humano. Veja só como as pessoas se esqueceram de Deus, meus irmãos. Quantos homens humilham suas mulheres, quantos homens não fazem felizes as suas mulheres, traem as mulheres à torta e à direita, trocam de mulheres, humilham. Veja só a maldade do ser humano. E isso tudo, meus irmãos, acontecia em Judá e em Jerusalém. Isso também acontece nos dias atuais. Por isso que Deus usou Jeremias para dizer àquele povo: Jeremias, diga lá a eles que a malícia deles vai os castigar. Eu não vou os castigar, mas a malícia deles, mas o pecado deles é que vai tomar conta deles. Por isso que nós pregamos, exortamos a todos que estão em casa, a todos que acompanham, a todos que ouvem a palavra de Deus, para que sejam diferentes, para que mudem, para que saiam do pecado, para que saiam do mundo, porque o pecado castiga, porque o pecado mata. As pessoas que andam no pecado, o fim deles é a perdição, o fim deles é o inferno. Mas aqueles que andam em Cristo, que andam na verdade, na salvação, esses subirão conosco, subirão nas nuvens, subirão com Jesus Cristo, serão salvos. Então, amado, e muita gente hoje aqui reclama, muitas pessoas reclamam: minha vida não vai para frente, pastor, minhas coisas não andam, eu não consigo, pastor. A pessoa só sabe reclamar, só sabe olhar para si, dizer que eu não vou para frente, eu estou doente, eu não consigo, eu perdi emprego, perdi negócios. Mas em nenhum momento a pessoa para e pensa e olha para a vida dela para ver como é que está com Deus. Será que está a agradar a Deus? Será que faz a vontade de Deus? Será que você vem à igreja? Será que você ora? Será que você jejua? Será que você aceitou Jesus Cristo? É por isso que em Jeremias 5, Deus falou e disse: Jeremias, sai para Jerusalém com o povo e vejam em Jerusalém, se vocês encontrarem só um único santo, se vocês encontrarem em Jerusalém um único justo, eu vou lhe perdoar, amado. E é assim que está o nosso país, que está a nossa cidade. Nós estamos aqui dentro da sala, mas fora temos mais de 27 milhões de pessoas lá fora que não andam na verdade, que não andam em santidade, que não buscam a Deus, amado. E se nós sairmos para fora, como fala a Bíblia, nas ruas de Maputo, nas ruas de Moçambique, nas capitais, Deus diz: se encontrares o único santo, alguém que é temente a Deus, alguém que é justo, o Senhor vai lhe perdoar. Se você sair ali e encontrar uma única igreja que prega a verdade, que prega a salvação, que prega a regeneração, Jesus diz que vai perdoar, vai salvar. A situação é muito crítica. Nós estamos a viver um momento crítico. O diabo, ele sabe que Jesus está perto para voltar. O diabo sabe que o Senhor virá. Então a atitude dele é desviar as pessoas, é desviar as multidões, não para o caminho da verdade, mas para o caminho da perdição. Por isso que em Jeremias 17, veja o que Deus diz: que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um ponteiro de diamante. Isto mostra o quão pecadores, o quão pecaminosa estava Judá. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos aqui e fala de Judá, Jerusalém, aquela Judá, Jerusalém já não existe. Hoje somos nós. Deus está a falar conosco. E a palavra de Deus é atualista. A palavra de Deus serviu naquele dia, serve hoje. Então Deus está a falar conosco. É como se Deus dissesse o seguinte: olha, digam, olha para Maputo, para Moçambique, e vejam e digam a essas pessoas que o pecado delas está escrito com um ponteiro de ferro, com um ponteiro de diamante. Deus está dizendo: eu sei tudo o que acontece nessa cidade, eu sei tudo o que acontece em Moçambique, eu conheço todas as pessoas.
aqueles que matam, aqueles que adulteram, aqueles que se prostituem, aqueles que roubam, aqueles que fazem mal aos outros, aqueles que prejudicam aos outros, aqueles que se vendem. Eu sei isso tudo. E Deus diz: eu, o Senhor, virei, não tarda. E nós que estamos aqui, Deus nos exorta hoje para que você faça uma reanálise da sua vida, para que você analise a tua situação espiritual, para que você veja como você está, para que você não seja como Judá naquele contexto, como Jerusalém naquela época, mas para que nós possamos ser um povo lavado, remido e salvo em nome de Jesus Cristo. Como se não bastasse, amados, o povo de Jerusalém confiavam neles, já nem confiavam em Deus. Eles achavam tudo que acontecia lá, eles se davam, eles confiavam nele, achavam que o mérito era deles, é a força deles, a sabedoria deles, o poder deles. Quer dizer, Deus fazia as coisas e o povo não reconhecia. Por isso que Deus disse novamente: maldito o homem que confia no homem, maldita a mulher, o homem que confia noutras pessoas. Nós estamos cheios de pessoas que confiaram em alguém, confiaram no ser humano, confiaram em amigos, confiaram em namorados, em namorados. Você até confiou naquele homem. Assim como eu falo, vejo tantas mulheres que confiaram no homem, depositaram a vida no homem. A mulher ficou à espera daquele homem, porque aquele homem prometeu, disse: eu vou te casar, eu vou casar consigo, você vai ser minha mulher. E aquele homem, um dia, do nada só, ela só ouviu dizer que ele casou com a outra, só ouviu dizer que ele tem a outra. Veja que tamanha decepção, meus amados. Isso tudo por quê? Porque as pessoas confiam muito em homens, em pessoas, entregam a vida deles ao ser humano, e o ser humano é falível, mas Deus é infalível. Por isso que a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Será como uma árvore plantada no deserto, que na hora da seca não tem água, morre. Mas o homem que confia em Deus é um bendito. Esse será como uma árvore plantada junto ao rio, que ainda que venha seca, não vai secar. Aquele que confia em Deus, meus amados, ainda que haja crises, ainda que haja feitiçarias, ainda que haja tumultos, nós, enquanto confiamos em Deus, estaremos sempre protegidos. Ou seja, quem confia em Deus vive seguro neste mundo, e como se não bastasse, será salvo. Diga: pastor, eu vou confiar em Deus. Diga: eu vou confiar em Deus. Diga: eu vou confiar em Deus. Fale, amado. Diga: eu vou confiar em Deus. Diga: eu vou confiar em Deus. Diga: eu vou confiar em Deus. Eu vou tirar o pecado da minha vida, eu vou remover o pecado, eu vou tirar todo o pecado, eu vou andar em santidade, em nome de Jesus. Olha, você sozinha tem que dizer: não importa o que acontece comigo, não importa, mas eu não vou ser como Judá e Jerusalém. Eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou olhar para Jesus Cristo, porque Ele é meu Senhor, porque Ele quem me salva. Eu vou deixar todo o pecado para trás, eu vou deixar vícios para trás, eu vou deixar brincadeiras para trás, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para Jesus Cristo, porque a palavra de Deus não falha, Jesus não falha, Ele diz que não falha, que Ele vem e virá, e vai levar os santos, que Ele vai abençoar a todos aqueles que andam na sua palavra. Diga: a partir de hoje chega, eu vou dar um basta. Às vezes um basta é você que tem que dar, não são os outros que tem que dar, porque você ouve a palavra de Deus, é você que tem que decidir, dizer: basta, eu não quero ser mais aquela pessoa, eu não quero mais viver assim, eu agora quero viver para Cristo, eu quero me converter, eu quero ser homem de Deus, eu quero ser mulher de Deus, eu quero andar na palavra de Deus, eu abandono a prostituição, eu abandono o adultério, eu abandono a mentira, eu abandono a infidelidade, eu vou ser um crente devotado, eu vou ser diferente, porque o Espírito de Deus, os anjos de Deus estão à procura em Maputo, estão à procura em Moçambique de santos e de justos, e se te encontrarem sendo santa, sendo santo ou justo ou justa, certamente você será agraciado, você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor, é Deus quem fala. Então quem diz: pastor, eu vou mudar a partir de hoje, dá uma glória a Deus, em nome de Jesus Cristo.
dá glória a Deus e muda, entrega a vida para Deus. Amém. O pecado destrói, amado. O pecado destrói. Vocês já repararam que em Moçambique hoje em dia temos muitas igrejas, mas na medida em que temos muitas igrejas cheias de pessoas lá dentro, mas é difícil encontrar justos, é difícil encontrar santos. Às vezes por causa da mensagem que ministram, não ministram a salvação, não ministram a santificação, não ministram a regeneração, não ministram a volta de Cristo, não ministram o amor, a obediência à palavra de Deus. E Deus fala hoje: olha para a cidade, olha para o país. Deus não consegue ver santos, Deus não consegue ver justos, e quero que isso parta a partir de você, a partir de nós. Tem que começar de nós, em nome de Jesus Cristo. Você tem que ser santo na sua casa, tem que ser santo no seu trabalho, tem que ser santo na sua família, tem que ser um espelho na tua vizinhança. Você tem que ser um testemunho no teu bairro. As pessoas têm que olhar para você e ver em Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver em Cristo. As pessoas têm que olhar para ti e dizer: não, Deus existe.